Olá, alunos do curso de Extensão em Física da URGS. Aqui é a professora Samara e hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente e bastante colorida, porque nós vamos falar sobre dispersão e cores, que é a parte 4 da nossa aula 11B do curso. Bom, a nossa aula vai se dividir em 6 partes. Primeiro, nós vamos ver o que é o fenômeno da dispersão, depois, como ocorre a dispersão. Num terceiro momento, vamos ver um exemplo de fenômeno da natureza ocasionado pela dispersão, que é o arco-íris. Depois, vamos ver o que são as cores, como se dá a percepção de cor e a recombinação das cores. E por último, vamos ver alguns fenômenos da natureza relacionados às cores, como o porquê das cores do céu, das nuvens e dos crepúsculos, por exemplo. Bom, para começar, na primeira parte dessa aula 11B, a gente viu lá com o professor Derek o fenômeno de refração da luz, em que a velocidade da luz é modificada quando ela muda o seu meio de propagação, né? E na demonstração da meia-lua, quando a luz passava do meio mais denso, que era o acrílico, para o meio menos denso, que era o ar, a gente viu que para um certo ângulo de incidência começavam a aparecer certas cores ali no raio refratado. Então, isso é a dispersão. A dispersão nada mais é do que o fenômeno de separação da luz branca em suas cores componentes. Só que esse efeito ele pode ser observado ainda mais facilmente se a gente utiliza, ao invés de uma meia-lua, um prisma. A dispersão ela ocorre porque o raio luminoso sofre duas refrações diferentes ao passar pelo prisma. Então, em teoria, o fenômeno da dispersão ele pode ocorrer com qualquer refração, tá? Só que assim, a diferença entre os índices de refração das cores é muito pequena. Então, o ângulo entre os raios de cor diferente também seria muito pequeno. E aí a gente consegue visualizar melhor se utilizamos um prisma. Por quê? Vendo aqui em maior aumento, né? A luz ela vai passar por duas faces do prisma. Então ocorre uma refração na passagem da luz do ar para o prisma e depois outra refração na passagem da luz do prisma para o ar. Então, esse desvio do feixe de luz, né, produzido na primeira face, ele é aumentado, é intensificado ao passar pela segunda face. Newton, né, foi um dos primeiros cientistas a estudar a dispersão da luz, utilizando um prisma também, ele separou as cores da luz solar, né, que é uma luz branca, e ele descobriu que essa luz é policromática, ou seja, ela é um conjunto de cores que ele verificou, inclusive, que tem uma certa ordem, que a gente chama hoje em dia de espectro da luz visível, que podemos ver ali no espectro eletromagnético, porque a luz, como a gente já viu, né, é uma onda eletromagnética. Bom, os ângulos de incidência e de reflexão que a gente aprendeu, eles são os mesmos para todo esse conjunto de cores que compõe a luz branca. Porém, o ângulo de refração, como a gente pode ver melhor aqui nessa representação, né? Depois que a luz passa pela primeira e depois a segunda face, as cores vão sofrer uma refração com ângulos diferentes. Então, cada cor vai sofrer uma refração com ângulo diferente, por isso a gente consegue diferenciar elas. O feixe se refrata ao incidir ali na primeira face do prisma, depois ele refrata novamente na segunda face, provocando então uma maior separação das cores, tá? Então, esse fenômeno ocorre simplesmente devido ao fato do índice de refração de qualquer meio material depender do comprimento de onda da luz incidente. Porque o que que acontece, né? No vácuo, todas as frequências se propagam com a mesma velocidade, que é a velocidade da luz, né, representada pela letra c. Já em meios materiais, a velocidade ela varia com a frequência da luz e a natureza do meio. Então, o índice de refração absoluto da luz em um meio material, né, que é representado pela letra n, vai ser a razão das duas velocidades, a velocidade c no vácuo e a velocidade v no meio. Como a luz branca é composta por uma infinidade de frequências, cada uma vai então sofrer um desvio diferente ao passar para o meio mais denso, né? Então a luz branca vai penetrar do ar para o vidro, como a gente vê nesse esquema, por exemplo, e cada cor vai sofrer um desvio diferente, porque o índice de refração do vidro é diferente para cada uma dessas cores.
Então, para o raio vermelho, o índice de refração vai ser 1,513, para o amarelo vai ser 1,517, para o verde vai ser 1,519, para o azul 1,528 e para o violeta vai ser maior, né, que vai ser 1,532. Então, nos meios materiais, os índices de refração são maiores para frequências maiores, né? O violeta ele está numa frequência maior do que o vermelho. E quanto maior esse índice de refração, maior vai ser o desvio em relação ao eixo incidente. Então a gente pode ver ali no esquema, né? O raio vermelho vai se desviar um pouquinho ali do raio incidente, que está naquela linha pontilhada ali oblíqua, né? E o raio violeta vai se desviar muito mais, né? Ele tem uma frequência bem maior e tem um índice de refração também bem maior. Isso vai ocorrer, né, mais para a cor que tem a menor velocidade de propagação no vidro, né, aquela que apresenta um menor comprimento de onda e, por consequência, uma maior frequência, que nesse caso é o violeta que a gente está falando. Então, essas frequências maiores vão ter velocidades médias menores e elas vão estar mais afastadas, né, do eixo do raio incidente e mais próximas, né, vão se aproximar mais da normal, que é essa linha pontilhada horizontal. Né? Então, aqui a gente pode ver que num prisma de vidro, o violeta vai ter um índice de refração maior e o vermelho vai ter um índice de refração menor. E como consequência disso, a luz, ao incidir nesse objeto, vai sofrer então essa dispersão. Então, ao incidir na superfície de separação, né, de dois meios, cada luz ali monocromática, então a violeta, a azul, a verde, a amarela, a laranja, vermelho, né, que são luzes que têm cores únicas, né, todas elas que compõem a luz solar branca, elas vão tomar diferentes direções dentro desse outro meio, que vão ser intensificadas quando essa refração ocorre novamente ali naquela segunda face do prisma. E aí, como resultado, a gente tem uma decomposição da luz, né, em diferentes componentes monocromáticas. Outra coisa que o prisma permite também é a gente recombinar as cores dispersadas. Se a gente colocar um segundo prisma, a gente vai fazer com que o feixe sofra uma dupla refração reversa, digamos. E aí ele volta a ser uma luz branca com um ângulo de propagação igual ao ângulo de incidência. Para entender um pouquinho melhor, vamos ver a demonstração em laboratório da professora Magali. Então, usando um prisma retangular, a gente coloca ali num certo ângulo, né? E conseguimos observar a dispersão provocada pela dupla refração do prisma. Agora, se a gente coloca um segundo prisma com a face paralela ao primeiro, a gente vê que a dispersão cromática desaparece e o feixe é recombinado, né? Ele volta a ficar branco ali do outro lado, seguindo o mesmo ângulo do eixo incidente, né? Então, ele é paralelo ao eixo incidente. A gente consegue recombinar. E agora, onde eventualmente a gente observa essa dispersão na natureza, né? Bom, no arco-íris. E vocês sabem como se forma um arco-íris? Vamos ver. Bom, o arco-íris ele se forma quando a luz do sol incide sobre gotas de água que estão suspensas na atmosfera. Então a gente tem que ter uma certa chuvinha caindo e tem que ter também a luz do sol passando ali pelas nuvens. Então, um feixe da luz branca do sol vai incidir nas gotículas, né, da chuva, como essa gotícula esférica aqui. E o que, que vai acontecer? Esse feixe vai sofrer uma refração ao passar do ar para a água. Depois, ele vai sofrer uma reflexão no interior da gota. Essa reflexão vai inverter a sequência de cores que haviam surgido numa certa ordem lá no início, quando ocorreu a dispersão da luz, né, que penetrou na gota no momento da refração. Depois vai ocorrer uma segunda refração que vai ampliar essa dispersão das cores, igual ao que ocorre lá no prisma, como a gente acabou de ver. E isso vai deixar então essa dispersão das cores entre o vermelho e o violeta mais visível. Só que o feixe vai refletir no interior da gota e vai inverter essa sequência de cores.
Só que o que que a gente vê quando a gente enxerga um arco-íris, né? A gente vê geralmente a sequência de cores do violeta subindo ali até o vermelho. Por que que isso ocorre, né? Por que que a gente não enxerga o feixe igual tá saindo da gota, né? Isso acontece porque, apesar de cada gota dispersar um espectro completo de cores, o observador que está na superfície da Terra vai enxergar uma única cor de cada gota, que é o que compõe o arco-íris completo. Então, ele enxerga cada cor vindo de diferentes posições devido aos diferentes ângulos de espalhamento entre o vermelho e o violeta. Então, resumindo, de cada gota a gente tem todas as cores dispersadas, mas para cada cor um ângulo específico. Então, nós que estamos fixos numa posição aqui na Terra, enxergamos cada cor vinda de gotas diferentes. Das mais baixas vem o violeta e das que estão mais acima o vermelho. Sendo que, na verdade, a gente identifica cada cor vinda de uma certa quantidade de gotas que estão distribuídas em determinadas alturas. É por isso que a gente enxerga faixas de cores no arco-íris, né? E por isso que a gente vai ver o arco-íris indo do violeta para o vermelho, né? O violeta mais abaixo e o vermelho mais acima. Então, a gente pode também simular a dispersão que ocorre nas gotas em laboratório. Então, aqui a gente supõe que esse recipiente em formato de esfera cheio de água seja a nossa gota da chuva, e aí com um projetor, né, a gente projeta uma luz branca nessa gota, e com isso a gente consegue ver que a gota vai refletir um feixe colorido ali na parede. Inclusive, se a gente vê bem, esse feixe ele tá formando um arco duplo, né, como se fosse dois arco-íris ali. E vocês já viram um arco-íris duplo na natureza? Quando aparecem esses 2 arcos no céu, né. Bom, a gente tem aquele primeiro arco ali, né, que se a gente olhar um pouquinho mais de perto, nós vemos que as cores vão do violeta ao vermelho, e depois a gente tem um segundo arco um pouquinho mais fraquinho, mas que a gente consegue ver que as cores vão do vermelho ao violeta, como se fosse um arco-íris invertido, né. Esse primeiro arco a gente chama de arco primário, né, e o segundo de arco secundário. E como é que isso acontece? Ele vai ocorrer de maneira bastante semelhante ao arco-íris primário, só que, vamos ver, a luz branca do sol, ela vai sofrer um processo um pouquinho diferente ao passar por essa gota. Ela vai incidir, né, na gota, igual anteriormente, vai refratar ao sair do ar e entrar na gota da água. Aí ocorre a reflexão desse feixe no interior da gota. Essa reflexão, então, vai inverter a sequência de cores que haviam surgido ali na primeira refração, né? Que nem ocorreu lá com o arco-íris primário. Só que nessa situação vai ocorrer uma segunda reflexão. Essa segunda reflexão dentro da gota de chuva faz inverter a ordem das cores, que na saída da gota, após sofrer uma segunda refração, tem então a sua dispersão cromática ampliada do violeta ao vermelho, formando esse segundo arco-íris invertido. Então, o primeiro arco a gente vai ter ele indo do violeta ao vermelho, e o segundo arco do vermelho ao violeta. Mas vamos refletir um pouquinho mais. Sempre vão ser arcos, né? Esses arco-íris sempre vão ter esse formato de arco no céu? Bom, em teoria, todo arco-íris, na verdade, é sempre um círculo. Vocês já viram algum arco-íris que seja um círculo? Na verdade, são sempre formatos de círculo, só que o que, que acontece? Devido à curvatura da Terra, a gente não consegue ver essa parte inferior do arco-íris, a gente só vê a parte superior, que forma um semicírculo, um arco, né? Mas se a gente estiver em um ponto mais alto, a gente conseguiria visualizar um pouquinho melhor essa realidade. Olha só, aqui é um exemplo, né, de um arco-íris, entre aspas, ou seria um círculo-íris, né, visto de um avião. Então a gente conseguiria sim ver um círculo completo. Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo onde o autor ou a autora da filmagem estava a vários metros do chão, no alto de um edifício, e conseguiu gravar o círculo completo que se formou. Olha só. Então ela conseguiu gravar direitinho ali um círculo
do início ao fim, né, pegando um pouquinho lá a base do círculo no solo, mas bem redondinho. Bem legal, né. Inclusive um arco-íris meio duplo ali ainda. Então o que que acontece, né, é que o centro do arco-íris, né, ou desse círculo íris, ele vai se deslocar conforme a altura dos nossos olhos, né, dos olhos do observador. Então quanto mais acima do horizonte a gente tiver, maior é a parte desse arco que a gente vai observar, podendo então observar o círculo completo quando a gente estiver com os olhos bem acima do horizonte, como a pessoa naquele vídeo, né, que estava num prédio bem alto, ou uma pessoa num avião, por exemplo. Bom, a gente falou de cores, né, mas o que são, de fato, as cores? Bom, a cor é uma sensação do observador, né, ela é causada pela luz vinda de um objeto, então para ter cor, isso implica a presença de luz, no escuro a gente não consegue enxergar as cores, né, e a cor é definida como uma percepção visual provocada pela ação de um feixe de fótons sobre as células especializadas da nossa retina. Então, ela está relacionada com os diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético que vão chegar aos nossos olhos. Então, as cores elas vão se dar basicamente por esses três fenômenos que vocês já viram inicialmente lá na minha última aula sobre reflexão, né? Que é a transmissão, a absorção e a reflexão. Porque os objetos, na verdade, eles não têm cor definida, tá? Um objeto, ele vai ter determinada cor se ele não absorver, ou seja, se ele refletir justamente os raios correspondentes à frequência daquela cor. Então, como a gente vê aqui nessa imagem, um objeto que ao ser iluminado por luz branca, né, ele absorve todas as cores e reflete o vermelho, ele vai ser percebido como um objeto vermelho. Já se ele absorve todas as cores e reflete o verde, ele vai ser percebido, né, vai ser enxergado por nós como verde. O que reflete azul vai ser percebido como azul. Já se ele refletir todas as cores, né, não absorver nenhuma das frequências visíveis, e se ele for um corpo mais opaco, né, que não é um espelho que vai refletir exatamente o que ele está vendo, ele vai ser visto como um objeto branco. E já se ele absorver toda a luz e não refletir nada, né, ele vai ser visto como um corpo preto, né, um corpo negro. Então, basicamente, a verdadeira cor de um objeto vai depender da luz que o ilumina. Aqui nessa imagem a gente tem duas bolinhas iluminadas por luz branca, aí a bolinha da esquerda, né, aos nossos olhos é azul e a da direita é branca. Mas se a gente iluminar elas com cor verde, por exemplo, como que elas continuariam com a mesma cor? O que que vocês acham? Vamos ver aqui, ó. Então, se a gente ilumina com luz verde, a bolinha que era azul fica escura e a bolinha que era branca fica verde, né? Porque daí a gente vai ter só o comprimento da luz verde passando. Então, a bolinha que é azul, ela consegue absorver todas as cores que não sejam o azul. Então, qualquer cor que a gente coloque ali, ela vai só absorver, ela não vai refletir, ela só vai refletir se tiver o azul. E já a branca, ela consegue refletir qualquer cor, então qualquer cor que a gente colocar ali, ela vai refletir essa mesma cor. E outra coisa, né, que nós humanos somos mais sensíveis ao amarelo verde, né, que é aquela cor ali entre amarelo e verde, que geralmente é a frequência que é mais presente ali na luz branca do sol. A luz branca do sol ela vai ter menos eh, frequência do violeta e do vermelho, e vai ter mais essa frequência do amarelo verde, que é bem como a gente vê aqui nessa curva, né. Essa é a luz branca do sol e os nossos olhos vão ser mais sensíveis a essa luz. Lembrando que cada cor, né, tem associada a ela um intervalo ali de frequências e comprimentos de onda, conforme essa tabela. Então, o que que vai acontecer, né? A percepção das cores, ela vai se dar por 3 razões. Primeiro, conforme as propriedades de reflexão ou absorção dos materiais, como a gente acabou de ver. Segundo, a frequência, né, ou a cor da luz incidente. E terceiro, a capacidade dos nossos olhos, né, de diferenciar os estímulos produzidos. E a gente vai ver um pouquinho melhor sobre essa questão do olho na próxima aula, a aula 12.
Então, eu vendo um pouquinho, né, as cores básicas da luz, que são as cores primárias, a gente tem, o vermelho, o verde e o azul como cores primárias, e a mistura dessas cores básicas é dada pelas regras de adição. Então, o verde mais o azul vai nos dar uma cor chamada ciano, que é um verde água ou um azul piscina ali, né. O verde mais o vermelho vai nos dar o amarelo, e o vermelho mais o azul nos dá o magenta, que é uma cor, uma espécie de rosa. Agora vamos ver um arranjo experimental, né, para visualizar as cores básicas da luz. Então a gente vai utilizar 3 projetores, né, com os filtros vermelho, azul e verde, que são as cores do sistema RGB, né, Red, Green and Blue. E fazendo a sobreposição das 3, a gente pode ver que surgem essas cores complementares, que são o ciano, o amarelo e o magenta. Outra coisa que pode acontecer é que, assim como a gente pode separar as cores, que é o que acontece ali no fenômeno da dispersão, a gente também pode recombinar as diversas cores do espectro, reobtendo a luz branca, né. Então, ao colocar, um disco de cores em movimento, por exemplo, a gente vai observar as cores sumirem e o disco ficar branco, porque a combinação de todas as cores da luz vai nos dar a luz branca. Vamos ver no exemplo da professora Magali, então. Acontece quando a gente colocar o disco de cores em movimento. E outra coisa, né, quando a gente mistura pigmentos, não é a mesma coisa que misturar luz, como a gente acabou de ver, né. Para os pigmentos é um pouco diferente. A gente tem as cores básicas de pigmentos, que vão ser cores diferentes das cores básicas da luz. As cores primárias de pigmentos é o azul, o vermelho e o amarelo. Quando a gente mistura essas cores, né, a gente vai ter as cores complementares. Então, ao misturar azul com vermelho, a gente tem o violeta, vermelho com o amarelo temos o laranja e azul com amarelo o verde. Só que essa mistura de cores primárias, de pigmentos, ela é dada pelas regras de subtração, diferente das cores básicas da luz, que era dada pelas regras da adição. Porque o que acontece aqui, né? Os pigmentos são formados por pequenas partículas sólidas que produzem cor absorvendo certas frequências e refletindo outras, como a gente viu que é o que os objetos fazem, né? Então o pigmento vai aparentar ter a cor das frequências que ele reflete, diferente da cor de um feixe de luz, né, que possui aquela determinada frequência. E as cores primárias de pigmento, né, o azul, o amarelo e o vermelho, quando somados, eles vão nos dar a cor preta, né, diferente das cores primárias da luz que nos dão o branco. Agora a gente vai ver um pouco dos fenômenos da natureza relacionados às cores. Primeiro, por que o céu é azul? Né, vocês já tentaram responder essa pergunta? Já ouviram em algum lugar? Então, né, isso vai ocorrer basicamente devido aos efeitos de espalhamento e absorção da luz do Sol pelos gases que compõem a nossa atmosfera. Então, o oxigênio e o nitrogênio, que são os gases mais abundantes da nossa atmosfera, eles vão interagir bastante fortemente no ultravioleta e no infravermelho. E quanto mais próximo dessa região de forte absorção, mais forte vai ser o espalhamento, que é o caso do azul e do violeta. Só que a gente não vai ver o céu violeta, porque o Sol ele produz muito mais a luz na frequência azul, né, como a gente viu lá naquela curva. E a nossa sensibilidade à luz violeta vai ser menor do que a luz azul. Então, o que que acontece? As cores de maior comprimento de onda, né, que são o vermelho, o verde, eles vão acabar sofrendo um espalhamento pequeno e vão continuar praticamente na direção original, né, chegando na superfície da Terra, enquanto as cores azul e violeta elas vão ser espelhadas pelos gases da nossa atmosfera e muito mais o azul do que o violeta, né, o que vai nos dar essa cor azulada no céu. Mas o mar também é azul, né. O que que acontece nesse caso? Então vamos pensar, né, sendo que chega mais cores vermelho e verde na superfície, né, porque o azul e o violeta eles se espalham mais na atmosfera, por que que então o mar é azul? O que que acontece? Na verdade, o céu, ele envia essa luz azulada
E a superfície do mar ela vai se comportar como um espelho, né, assim como a gente viu na nossa última aula lá de reflexão. Então ele vai refletir essa cor do céu azul. Além disso, tem outra coisa, a água ela vai absorver mais, o infravermelho e parte ali da cor vermelha. Então ela vai acabar refletindo mais essa cor azul, né, que é o que dá a cor aos nossos oceanos. Mas vocês também já devem ter visto, mares com coloração mais verde do que azul, né. O que que acontece nesse caso? Isso ocorre quando há uma grande quantidade de plâncton na superfície do oceano, e aí esse plâncton causa um aumento da reflexão da luz verde e a absorção das outras cores, né, deixando essa água bem verdinha. E aproveitando que a gente estava falando do céu, né, por que que as nuvens são brancas? Bom, isso acontece porque as nuvens elas são feitas de gotas de água, né, e quando a luz do sol ela chega nas nuvens, essas gotas elas vão acabar refletindo toda essa luz pro exterior, né, para a superfície externa da nuvem. Então acaba não ocorrendo dispersão espectral dessa luz e, a nuvem é vista como toda branca, porque ela vai refletir tudo, né, assim como a gente viu lá naquela imagem, que tinha um objeto branco, porque ele refletia todas as frequências, né, de cor da luz. É isso que acontece com a nuvem. E as nuvens escuras, né, por que que elas ficam escuras numa tempestade? Bom, o que acontece é que quando as nuvens elas estão escuras, é porque elas estão muito densas, né, então a luz também ela nem consegue, atravessar a ponto de refletir nessas gotas. Então muitas vezes o que acontece é que a luz ela vai ser totalmente absorvida, né, ela não vai ser refletida, ou se ela for refletida, ela vai ser refletida para cima, ao invés de ser refletida em direção à superfície, né, em direção aos nossos olhos. E por que que o crepúsculo, né, que é o nascer ou o pôr do sol, por que que ele tem essa cor avermelhada, alaranjada? Bom, nesse caso, isso ocorre porque a luz solar, ela tem um caminho mais longo a percorrer através da atmosfera terrestre, quando o sol está nessa posição de nascer ou de se pôr, né, do que quando ele está sobre as nossas cabeças. Então, a luz azul, ela vai ser espalhada antes de se aproximar da superfície da Terra, assim como a luz verde, que também é bastante atenuada, e vai chegar para nós com maior, intensidade apenas as cores amarela, laranja e vermelha. Por isso que nessa situação específica, quando o sol está nessa posição, a gente vai enxergar o céu mais alaranjado e mais avermelhado. Então, resumindo, né, a determinação da cor do céu que a gente vê depende do ângulo segundo o qual a gente está observando a luz. Para quem está observando o sol sobre a sua cabeça, né, mais a pino, o céu vai ficar com um tom azulado, porque espalha mais o azul na atmosfera. E para quem está observando o sol mais horizontal, né, o sol nascendo ou o sol se pondo, o céu fica mais vermelho, porque espalha mais o vermelho e o laranja na atmosfera. Mas e no vácuo? No vácuo a gente enxerga tudo preto, né, na Lua, por exemplo, não tem atmosfera, e o céu ele não é azul, nem é vermelho, ele é totalmente preto. Isso ocorre porque os raios de sol não vão sofrer o espalhamento pela atmosfera, né, eles vão chegar até o observador em linha reta, por isso que os astronautas eles vão ver o céu escuro, não importa se é dia ou se é noite, tá, pessoal? Então, essa aula de hoje foi um pouquinho densa, né, a gente tinha bastante coisa para ver, mas é isso, eu espero que tenham aproveitado. Agradeço a todos pela atenção e qualquer dúvida, entrem em contato. Bons estudos!